De 2014 a 2018, cresceu em mais de 33% o número de matrículas de estudantes com necessidades especiais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a professora Flávia Alcântara e também a psicopedagoga Roneida Gontijo. Meninas, bom dia. Flávia, Roneida, bom dia. Deus abençoe. Sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso De Tudo Um Pouco. Grande honra tê-las conosco para falar desse assunto interessante e, às vezes, a gente pode falar também preocupante, né? Esse número de crianças matriculadas aumentou exponencialmente em 5 anos, 14, 15, 16, 17, 18, aumentou 33%. As escolas, a educação brasileira, nos níveis dela, setor público ou privado, também, por um curto espaço de tempo, se preparou ou está preparado para receber esse número crescente de crianças com necessidades especiais? Bom, vamos lá então. Posso começar? Então? Claro. Primeira Só não coisa... precisa de brigar as duas. Ok. É porque tem tanta coisa, né, para a gente poder falar. Primeiramente, por que será que aumentou esse número, né, assustadoramente agora nesses últimos anos? Isso se deve, Serginho, à questão da conscientização das famílias, né? Os pais, eu acho que eles estão conscientizando, saíram as leis, né? E eles estão cada vez mais se inteirando mesmo com os direitos que os seus filhos têm. Então, eles estão buscando realmente fazer com que os filhos eles se encontrem integrados mesmo na escola, nessa sociedade, né? Porque antes a gente não tinha tanto isso, os pais não tinham essa conscientização, então os filhos ficavam realmente às vezes mais isolados, eles não tinham tantos meios para poder ter esse desenvolvimento, que é a questão da estimulação, principalmente quando se vai para uma escola, né? Então eu acho que é importante a gente pensar o porquê que aumentou isso. Bom, a outra questão e as escolas estão preparadas? Na realidade, as escolas estão se preparando, né? Elas ainda não atingiram este momento de falar assim, estamos preparados sim para receber esses alunos, né? Que precisa tem uma demanda específica. Uma atenção especial. Sim, né? Sim. Então, assim, nós estamos caminhando, é como se a gente estivesse engatinhando ainda nesse processo. Né? O que a gente estava até conversando, né, Flávia, agora há pouco. Isso. Precisa de algumas intervenções ainda, de algumas formas com que realmente todas as escolas... Então, é um trabalho lento, mas que já está começando... Está em processo. Em processo mesmo de desenvolvimento, né? Se você... Isso. E a gente precisa pensar também, né, que esse processo inclusivo, ele tem início a partir de 2008, né? O Brasil, ele é signatário de um acordo com a ONU do processo de inclusão. O que é essa inclusão? Diferente de um movimento que víamos antes, que é o movimento de integração, em que pessoas com necessidades especiais se dirigiam para escolas, para instituições especializadas, a ideia é de que todos convivam, né? De que essa inclusão ela aconteça para todos. Então, não tem como falarmos de inclusão e pensarmos apenas em pessoas com deficiência, né? Em pessoas com necessidades educativas especiais. É importante termos em mente que esse processo de inclusão, ele abarca toda a sociedade. Os outros alunos, né, ditos crianças típicas, né, alunos típicos, eles também estão sendo incluídos nesse processo. Essa convivência, ela é saudável para todos. Não é um favor que está sendo prestado para pessoas com deficiência, mas é uma oportunidade para todos que dividem esse espaço. Para o outro lado, né? O favor talvez seja para o outro lado, né? Sem dúvida, né? É importante sabermos lidar com as diferenças. E isso já é parte do processo educativo para a formação do ser humano em todo o tempo, em toda a história e em qualquer meio, classe social, etnia, cultura, não é?
por aí. Nesse momento, a gente já está trabalhando também essas habilidades socioemocionais, que isso é necessário para todos, né? Você receber, saber lidar com as diferenças, respeitar, sem preconceito, né, às vezes, e pelo contrário, tendo aquela sensação, sentimento de solidariedade, de poder ajudar e também querer contribuir e também ter um olhar diferenciado, né, uma sensibilidade maior, isso é riquíssimo, porque a escola ela não é para preparar apenas o aluno a ser aquele melhor profissional na parte, vamos falar, cognitiva, não. É a parte emocional também, começa a ser preparada também desde o início ali da família, né, dentro da família, e a escola dando essa continuidade também. São os melhores profissionais, são aqueles bem trabalhados emocionalmente também. É o que se diz hoje da inteligência emocional, o que mais se leva em conta. Exatamente. Principalmente no mercado de trabalho. Então, para ilustrar para você de casa aí, nosso querido telespectador, olha só, o número dos alunos com deficiência, né, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento matriculado nas escolas brasileiras apresentam esses números aí, ó. Em 2014, foram 886.815 alunos, né, e em comparação já a 2018, né, 5 anos depois, são de 1,2 milhão aí de alunos, 1.200.000 alunos, né, matriculados. Esse aumento expressivo. Aí, agora, eu pergunto para vocês, falando sobre inclusão, é um processo até de educação para entender o que é a inclusão. Sem dúvida. Antes era integração, né? Falava assim. Hoje, quando fala dessa matrícula, a mamãe que pensava assim, olha, meu filho não vai... não tem a escola para ele, a escola especial para ele, e ele ficar na escola regular junto com os outros, ele não vai, então eu não vou mandar. Esse número também responde a essa questão aí, onde as mães, pelos direitos, e passaram então a, vamos dizer, menos escolas especiais e mais escolas regulares, seria essa a ideia? Mais escolas voltadas para o processo de inclusão e eu acredito também em uma conscientização cada vez maior dessas famílias de que isso é um direito que elas têm, né, que elas gozam. Então, a gente às vezes foca muito a questão da inclusão na criança, no ensino, né, fundamental, mas é importante ter em vista que a lei da inclusão no Brasil, ela vai desde a educação infantil, passa pelo ensino fundamental, o médio e vai até o ensino superior. Né? Então, pega todos os nossos níveis de escolarização. E como que é isso? A inclusão, ela é muito mais do que dar acesso a uma pessoa com deficiência à escola regular. Não basta deixar em uma sala de aula uma criança com uma necessidade especial sem dar um tratamento especial para ela. Uma coisa importante de discutirmos é que manter a igualdade não é tratar todos de forma igual, mas é tratar as diferenças de maneiras diferentes. Então, dentro da proposta de uma educação inclusiva, nós temos as adaptações curriculares, a forma como um conteúdo é trabalhado com uma criança, um adolescente, um adulto sem deficiência é diferente da forma trabalhada com uma pessoa com deficiência. E, além disso, há ainda, dentro dessas nossas políticas de inclusão, o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Esse atendimento, ele funciona, ou pelo menos a proposta é essa, que ele aconteça no contraturno. É uma espécie de reforço escolar, mas esse não é o termo mais apropriado. Mas seria uma forma de dar uma atenção mais individualizada, como o próprio nome diz, atendimento educacional especializado, para pessoas que têm demandas especiais. É uma forma a mais de garantir essa ideia de uma inclusão nas escolas.
Agora, Roneida, para a gente pensar aqui também, falamos aí que as famílias já estão mais atentas a esse processo e principalmente aos direitos. Mas aí eu perguntei se a escola está preparada e vocês nos informaram que a escola está se preparando. Desde que o mundo é mundo, existem crianças especiais, né? Os filhos nascem. Tudo. Aí eu pergunto, hoje, diante de escola se preparando, esse número aumentando, as famílias nessa consciência do seu direito, mas as famílias também estão se conscientizando desta, vamos dizer, de sua responsabilidade e da responsabilidade solidária junto à escola, daquela parceria, para não ser apenas uma transferência para a escola? Sim. Olha, meu direito, então você fica aí, esse tempo aí, o problema é seu. Eu acredito que essa conscientização, ela vem de várias formas, né? Primeiramente, devido ao grande número de informações, de meios de comunicação, de informações que tem, essas famílias, inicialmente, elas começam a perceber que os seus filhos, mesmo com as suas limitações, eles têm potenciais também. E esse potencial ele vai ser desenvolvido a partir do momento que se tem estímulo, né? Os profissionais que estão acolhendo essas crianças, eles vão fazendo esse trabalho diferenciado. O porquê da inclusão, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho, mas se o meu filho tem uma limitação, se esse aluno tem uma limitação, será que ele vai conseguir acompanhar a turma? Eu acredito, eu não vejo que a visão seria essa de acompanhar a turma, seria de desenvolver o seu potencial de uma forma junto, integrada ali com as outras. Até porque a necessidade ali especial daquela criança, ela varia em seus modos, em seus graus, sim, né? Sim. E nos seus desenvolvimentos aí, até com base no próprio ciclo familiar, né? Então, e cabe aí a sensibilidade tanto desses profissionais, tanto dos familiares, de perceber isso e o que eu posso fazer a mais. E aí, quando vem a questão das leis, né, dessa inclusão, vem exatamente para poder fazer com que os pais busquem realmente ajuda, que busquem desenvolver, estimular essa criança para ele realmente se desenvolver, né, ter um resultado aí que a gente às vezes sem o estímulo ele não teria. Né? Então, a inclusão geraria esse estímulo. Exatamente. Mas não representa cura. Não é para, assim, vamos dizer, essa igualdade. Não traz isso. Aquele atendimento, sim, aquela especificidade, sim, ali. E essa nem é a proposta, né, na verdade. Mas às vezes a família, ela pensa, não, meu filho vai porque tem direito, e ele vai e tem que ir, problema do professor. Por isso que eu fiz essa pergunta. E aí eu vou colocar um dado aqui na tela aqui para a gente, pedir a produção para colocar o percentual, né, dos alunos com as necessidades educacionais especiais que estão nas classes comuns. Rede pública, 97,3% e 51,8% nas escolas particulares. O que agora pode passar para uma outra arte, fazendo favor, onde mostra que no ensino fundamental e médio as escolas particulares apresentam melhor infraestrutura para pessoas com as necessidades do que as escolas públicas. A fonte aí é o censo escolar do INEP. Minhas queridas convidadas, esse número ali onde mostra 97% de uma escola pública, contra ali 51% de uma escola particular, há muito que se avaliar sobre esse percentual, porque não diz respeito à classe social esses números, né? A questão da escola pública, ela já vem há mais tempo realizando esse trabalho, né? Devido mesmo à questão da fiscalização também, né? Porque as leis foram para todas, de certa forma.
Mas as escolas particulares, elas estão se aderindo de pouco tempo para cá, diferente das públicas. Então, hoje em dia, por exemplo, o ensino público, a maioria das escolas já oferece a sala de aula para, né, que é o processo que faz diferenciado, uma sala num outro momento, num outro horário, por exemplo, especializada para as crianças. Algumas... Que é esse AE? É, isso. A sala de reforço, multimédia. Isso. Eles oferecem também mediadores, onde que são profissionais que ficam com as crianças no horário da aula, dentro de sala de aula. Roneida, deixe-me então te pedir uma pausa aqui, só para a gente responder aqui ao nome aqui, Sabarone Valentim, que nos faz a pergunta. Uma criança, por exemplo, que usa sonda, cadeirante, o monitor será um técnico de enfermagem ou o monitor será um familiar? Porque em um engasgo com secreções, como um monitor sem preparo vai agir? O que você está dizendo responde a essa pergunta, não é? Sim. Então, são profissionais qualificados para atender essas demandas. Agora, essa qualificação, Serginho, ela está começando também agora, que é uma exigência que está sendo feita realmente para todos os profissionais, para todos esses mediadores que ficam com as crianças. Porque até então, até pouco tempo atrás, eram estagiários, eram profissionais de várias áreas, né, Flávia? Eu acredito que você trabalhe também com esses profissionais, prepare esses profissionais, né? Sim. Então, assim, eles estão em processo e agora... A primeira resposta lá atrás, a escola, o corpo docente, a estrutura educacional está se preparando. Né? Eu acredito que não tenha fim também, Serginho, porque esse processo, né? O fato de conhecer-se características de uma determinada síndrome, um determinado transtorno, né, não quer dizer conhecer a totalidade dos alunos. Cada um é de um jeito. Eu não tenho como generalizar alunos autistas, por exemplo, para citar, né, um exemplo, e dizer que todos terão o mesmo comportamento, né? Da mesma forma, para síndrome de Down. Tranquilo, às vezes o outro precisa ali por causa usa essa sonda. De uma outra atenção. Mas talvez ali a atenção especial ali primária vá para o fato de ser cadeirante, acessos e tudo, mas tem a questão da sonda. Exatamente. É uma série de particularidades que está sendo desenvolvida também em todos os níveis. Né? E existe um outro dado também que, a meu ver, impacta diretamente nesses dados que foram apresentados, né, que contrapõe escolas públicas e particulares, que muitas famílias não sabem, por exemplo, que a escola particular é quem arca com as despesas de um professor de apoio, de um acompanhante de inclusão, não é a família. Algumas escolas, inclusive, até tentam delegar essa responsabilidade para a família, e isso é ilegal. É a escola quem arca com essas responsabilidades. E esbarramos também naquela questão muito delicada, onde até uma própria escola particular, por zelar ali pela sua performance ali no preparo dos alunos, até fazem de tudo para não ter alguém assim. Exatamente. Até para não onerar e também para... em especial a questão... Eu falo disso aqui porque é uma constatação, gasto, mas é triste. Sim. Mas é uma constatação. Não são poucos os casos, né, de famílias que fazem uma verdadeira via sacra procurando escolas que aceitem os seus filhos, que aceitem essas crianças, né, essas pessoas. Então, eu ligo para determinada escola, eu sou informada de que essa escola tem vaga para esse aluno. E quando eu vou conhecer a escola e apresentar o meu filho e digo que ele tem uma deficiência, uma necessidade especial, de repente aquela vaga não está mais disponível. Ou então a escola muito sutilmente
fala, olha, a gente, né, até poderia ficar, mas não é o espaço mais adequado, não temos capacidade para receber. Persuadir ou dissuadir ali os pais. Exatamente, até porque nenhuma escola pode negar matrícula, o ingresso de uma pessoa com deficiência. Mas há esse processo de tentar dificultar essa entrada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.